Fala, Glowers! Tudo bem com vocês? Sejam mais que bem-vindos ao Glowcast. Nós estamos muito animados para retomar as gravações aqui do nosso podcast da Glow Holding. Você sabe que aqui a gente fala de muita coisa diferente, mas com um único objetivo, que é te inspirar você, te provocar, te fazer pensar e te levar para o próximo nível. A gente ficou aproximadamente 6 meses aqui sem gravar, muita coisa aconteceu, eu me tornei pai. Cara, inclusive nos próximos episódios a minha filha vai vir aqui, hein, cara. Vou apresentar ela aqui pra vocês. E até pra ela, quando ficar velha, olhar e falar: nossa, pai, como que eu era pequenininha, né? E é isso aí, galera. Estamos muito animados. Já temos convidados maravilhosos que estarão aqui junto com a gente nessa temporada. E eu quero te dar as boas-vindas. Vem junto com a gente. Você que acompanha a gente já sabe que a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de liderança, a gente fala sobre fé, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira. Então vem com a gente. Hoje nós temos um convidado incrível aqui, um cara que me inspira, um cara que já tá na jornada há bastante tempo e eu tenho certeza que ele vai trazer coisas poderosas aí pra compartilhar junto com a gente. E sem mais delongas, eu quero te apresentar Pastor Jaco, da Onda Dura Curitiba. Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado, meu amigo. É uma alegria e uma honra poder participar desse momento e compartilhar aquilo que Deus tem feito na história nossa, né? E aquilo que a gente pode viver ainda. Muito bom, cara. Gente, a gente vai começar o podcast de uma maneira sensacional, porque a gente vai começar entregando esse primeiro episódio da retomada ao Senhor e realmente colocando os nossos olhos nele. E eu tô muito feliz por isso. A gente realmente acredita que Deus preparou esse tempo. E vamos que vamos, bora conversar. Senta junto com a gente aí, pega um café, pega uma água, um refrigerante, uma Coca Zero. Bora. Meu amigo Jaco, cara, conta pra gente aí. Quem é você, meu amigo? O que você tem feito hoje pra galera que não te conhece? Dá um panorama aí pra galera. Olha, cara, muito legal. Então, hoje, né, como você já falou, meu nome é Jackson. Hoje eu atuo como pastor local aqui na Onda Dura Curitiba. Eu estou há 4 anos e meio aqui já que a gente assumiu a igreja e também pastoreio, né, de forma regional dentro da nossa denominação, dentro da Onda Dura, outras igrejas locais da região de Santa Catarina. E também uma novidade agora, começamos também uma nova igreja, estamos começando uma implantação de igreja em Ponta Grossa, né, aqui do lado, aqui na região metropolitana. Hoje estou no ministério, né, de alguma forma já integral há 8 anos, né, implantando igreja há 10 anos, né. Hoje sou casado, tenho 35 anos, sou casado há 10 anos, tenho 3 filhos, né, a Maria Júlia, o Luca e o Samuel, né, 3 presentes de Deus aí que fazem parte da nossa história. Essa é um pouco da minha história. Cara, né? Isso é novão, hein, mano? 35 anos. 35 anos. Pô, eu tenho 31. É? Tá aí na mesma casa dos 30 É ainda, isso, né? mesma geração, bem dizer. Pô, e tá plantando igreja já há 10 anos. Começou com 25. Isso mesmo. Que massa, mano. Isso Cara, mesmo. assim, a gente vai falar sobre várias coisas. É até legal você falar da família, porque a gente realmente envolve tudo. Uhum. Porque a gente é assim, né, cara? Não tem como a gente separar a gente em Isso. bloco, a gente é integral. Mas, cara, vamos começar. Conta pra gente. Quando foi a primeira vez que você teve essa provocação, esse chamado do ministério, entendendo que você ia plantar a igreja, não sei se você já imaginava, pô, daqui 10 anos eu vou estar pastoreando uma igreja em Curitiba. Uhum. Como que foi o começo de tudo? Então, a minha história ela é bem engraçada porque eu vim de um contexto católico, né? Minha família toda católica. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. E nesse contexto católico eu já tive, nesse tempo ali, umas percepções da existência de Deus. E a minha primeira experiência com Deus até foi num retiro na Católica, onde um homem lá que estava ministrando lá naquele momento, ele começou a orar pelas pessoas, as pessoas caíam naquele momento, eu olhava aquilo meio estranho, e ele de repente chega em mim, ora, eu não caio, mas daí eu me sento no chão, fico na minha, e eu queria que Deus falasse comigo. E de repente aquele homem vem e começa a falar a minha história. Uau. Então, falando tudo aquilo que eu já vivi, quem eu era, e ali então eu tive essa percepção da existência de Deus. Então a partir dali eu comecei a caminhar a minha vida com um temor, né? Vamos dizer, como algo que eu sei que a minha vida, ela é muito além daquilo que eu estava vendo e vivendo. Isso quantos anos? Você lembra? Isso eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Mas segui a vida. Segui a vida, vivendo, voltei para minha rotina do mundo, festa, me envolvi muito cedo, né, com
com festas, bebidas, com droga, então eu era envolvido nesse mundo, né? Infelizmente eu tive essas experiências, mas sempre com esse sentimento de que existia algo a mais. E aí logo naquele contexto de 20 para 21 anos, começou a ter um movimento em Joinville, que era a Onda Dura, era um movimento ainda de jovens, grupo de jovens da comunidade Siloé. E passando ali, era bem na região onde eu morava, eu vi aquele movimento e eu tinha um conhecido meu que tinha uma irmã que participava, que vivia lá, e eu fui lá então para conhecer a igreja, né? E assim, ajudar ali esse meu amigo a buscar a irmã dele, após culto. E ali eu comecei então a ouvir o evangelho, comecei a participar dos cultos e aquilo foi me marcando. E de repente, então, eu acabei entregando a minha vida para Jesus, tive essa graça, esse privilégio de ser encontrado por ele. E ali, logo que eu tive esse entendimento, eu lembro que o que me chamou muita atenção é porque eu não sabia o motivo pelo qual eu existia. E quando eu entendi que eu tinha um propósito, e o propósito era fazer discípulos, né, de todas as nações, ali começou a despertar em mim, então, esse chamado de fazer discípulos. Então, não tinha nada a ver com pastoreio, mas eu queria falar, compartilhar, anunciar aquilo que eu havia encontrado, né? Então, eu comecei a me envolver nesse chamado de fazer discípulos, aí comecei a me envolver com um grupo pequeno. Né? Então, me tornei um líder de grupo pequeno, questão de 3 meses. Então, foi algo muito assim rápido, né? E aí, comecei a me envolver na igreja local, na liderança com um grupo pequeno. E aí, a partir dali, eu percebi que eu tinha um perfil, um chamado, algo gerando no meu coração. Que massa. Mas ainda não era nada claro. Aí, nós tivemos um retiro, né, da Onda, que a gente chamava Tour. E era Tour Cazon, era o nome da tour. Era um livro até, né? E a gente foi para esse retiro. E nesse retiro foi onde eu tive clareza, assim, do meu chamado. Onde Deus me deu uma percepção, né? Uma visão ali clara. Que Ele estava me tirando, né? Desse mundo que eu vivia de festa, influenciando outras pessoas, agora para eu estar num lugar que eu estaria influenciando, mas agora falando do que Ele tinha feito na minha vida. E ali então eu entendi o meu chamado pastoral, entendi que Deus estava me separando para isso, né? E aí começou um processo de Deus ir gerando isso no meu coração, também no coração da minha liderança ao redor, percebendo isso. E ali então, passou alguns anos, eu fui desafiado, né? Chamado pelo pastor Lipão para a gente assumir uma implantação de uma igreja, para dar start nesse processo, né? Cara, isso foi lá em 2013 para 2014. Que irado, mano. Cara, e é maravilhoso, assim, ver quantos frutos foram gerados por meio desse movimento, né? E pra galera que tá acompanhando a gente aqui, que talvez nunca ouviu falar Onda Dura, a gente tem um perfil, né, às vezes de empresário e não tem tanto essa experiência com o ministério, etc. Dá um panorama, assim, ó, cara, o que é a Onda Dura? Hoje, né, a influência da Onda Dura, que já tá em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Conta um pouquinho desse movimento que começou pequeno e assim... se de fato era uma onda que durou pra caramba, né? Conta um pouquinho pra galera. Isso mesmo. A onda, ela nasce como um movimento, de fato, de jovens, com o desejo de ser e viver uma fé relevante, né? Fugindo da religiosidade, fugindo do tradicionalismo humano, né? Que de alguma forma a gente percebia que impedia muitos de chegarem até o reino de Deus por causa da tradição, por causa, né, da religiosidade. E nesse contexto, então, ela nasce com esse intuito de ser algo que pudesse comunicar com a linguagem do jovem. E de alguma forma, Deus, a gente entende que nos deu essa graça para aquele momento, né? A gente entende que foi muito um movimento de Deus, né? Porque humanamente não tinha como a gente gerar aquilo dentro do contexto de Joinville. E aí, então, ela começa a criar esse corpo, né? Esse corpo onde começou a ter esse movimento crescente, né? Os nossos cultos, a gente fazia 5 cultos no sábado, né? Uau, em Joinville, para 5 cultos no sábado, né? Meu Porque Deus. era uma demanda muito alta, muita gente chegando, e a gente começou com esse movimento aonde, entendendo que Deus estava separando uma geração. E naquele tempo ali foi muito interessante, porque muitos jovens se encontraram, né? Muita gente entendeu o propósito de Deus, o chamado de Deus. E ali, então, a gente entendeu esse chamado para ser, né, uma igreja, né? E uma igreja para fora. Isso era 2000 A onda começou em 2007, mas o movimento começou a se tornar muito mais forte em 2010, 2011, 2012. Ali começou esse movimento. Que louco, cara. Se tornar e era um mais momento forte. assim, eu acredito... Eu tava num contexto ainda bem diferente de Onda Dura, assim, né? Eu me converti... Cara, não lembro a data, eu sou ruim de data, mano. Mas eu acredito que já fazem uns 15 anos. Então ali por 2011, não, 2015...
Enfim, eu me converti onde o meu contexto mais alternativo era o Fernandinho, mano. Entendeu? Eu achava irado o Fernandinho, porque eu também vim desse contexto do mundo e tal. Mas assim, eu imagino que a Onda Dura, ela sofreu bastante resistência, né, mano? Por começar um movimento tão diferente, alternativo. E eu já vi alguns vídeos até do Lipão, assim, falando, cara, sobre o alargador, sobre o piercing, sobre tatuagem, onde a galera falava, mano, como assim? Peraí, né? Você tem que mudar toda essa estética pra você, de fato, agradar a Deus. E ele falando, não, cara, isso não tem nada a ver e tal. Isso e foi meio que, no começo foi bem assim, né, cara? Foi bem assim, a gente foi muito perseguido, tanto pelas igrejas, né? De alguma forma, não compreendendo, né, aquilo que Deus estava fazendo através daquela geração, mas também pelos de fora, né? Porque entendiam que aquilo não era uma igreja. Mas é porque havia, né, uma percepção meio equivocada do que é ser igreja, olhando mais para a estética, né? Do que para o coração, né? E aquilo marcou a gente, porque era algo fora do comum e que também não tinha como negar que era algo de Deus, porque era uma mudança muito grande na vida das pessoas que viviam, né? Então isso impactava. O fruto fala sempre muito mais alto, né, cara? Essa aqui é a grande verdade. Mas e hoje? Como é que tá a Onda Dura hoje? Como esse movimento tá hoje? Isso, então hoje a gente foi ganhando corpo, ganhando maturidade, né? A gente olha hoje para trás uma história sendo construída, né? Porque a gente entende que a igreja, ela é uma história que vai sendo construída, né? Um amadurecimento que vem se vivendo, né? Então a gente percebe hoje uma igreja madura, estabelecida, com uma confissão de fé clara, uma filosofia de igreja clara, né? Um modelo de igreja que nós entendemos que Deus nos chamou para ser e fazer parte do corpo de Cristo, né? Então a gente tem vivido hoje como uma igreja missionária, uma igreja missional, que está envolvida com implantação de igreja, uma igreja que está envolvida com a formação de novos líderes, né? Uma igreja que procura em cada cidade que nós implantamos, de fato, somar força com as igrejas que já estão estabelecidas naquele lugar, entendendo que nós somos parte do reino de Deus. Nós somos uma igreja para as famílias, né? Hoje nosso público mudou muito. Nosso maior desafio hoje é o jovem, né? Nós nascemos num contexto de jovens, porém a igreja ela foi amadurecendo, né? Nós éramos jovens, ainda somos, né? Mas hoje o nosso desafio é resgatar, ganhar agora essa nova geração, né? Porque a nossa igreja ela se tornou uma igreja para as famílias. Que é uma geração que tem uma outra linguagem, né, cara? A geração Z, essa geração que... Os jovens que se converteram lá no passado agora já são família, né? Já tem filhos, etc. Então já mudou a linguagem, já é outra também, né, cara? Isso mesmo. Um próprio exemplo disso é, por exemplo, eu sou jovem, né? Eu me considero jovem ainda, 35 anos. Mas como pastor eu já não me identifico com o público jovem, né? Por exemplo, dentro do nosso contexto como igreja, nós temos os nossos cultos da família, né? E também tem um culto de jovens, que é o Soma UniVT, né? Que já é um outro público que eu já tenho uma liderança que lidera esse público, essa geração, porque eu já não me sinto nesse perfil de liderar, porque é essa mudança, né? Como família também, como liderança, que precisa se encaixar com cada geração. Cara, que maluco, né? Mas hoje, em relação a esse impacto que a Onda Dura tem tido, você tem como falar pra galera onde que a Onda Dura tá? A nível Brasil, a nível mundo? Sim, sim. Então, hoje nós temos igrejas espalhadas tanto em Santa Catarina, né, quanto Paraná e várias outras regiões, né? Porém, o que hoje é mais forte, né, é em Santa Catarina, onde a gente está próximo, né, da sede. A nossa sede fica em Joinville. Nós temos também algumas regionais, então a Onda Dura ela trabalha tanto quanto uma igreja local, né, quanto também uma liderança regional, para poder então servir todo o corpo pastoral. Então nós temos hoje uma regional em Curitiba. Em Curitiba se tornou uma igreja regional, né, o qual eu faço parte da liderança, então como pastor regional, cuidando de outras cidades. Nós temos uma regional em São Paulo, que nós temos 4 igrejas também em São Paulo. Nós temos uma regional no Rio de Janeiro, com também 4 igrejas no Rio de Janeiro. Nós temos uma regional em Belo Horizonte, com igrejas em Machado, em outras regiões também ali que estão nascendo. E nós temos também uma regional em Porto, que é em Portugal, né, que daí cuida ali da área de Portugal e da Europa. E nós temos uma regional também nos Estados Unidos, que é com o pastor Alex, que também cuida de Charlotte, né, e também de Chicago, né, e outras igrejas que também vão nascendo a partir dessa regional. Então ela é
multiplicada dessa forma, e cada igreja local ela está sujeita, submetida, né, no pastoreio, no cuidado por um pastor regional, e o pastor regional é cuidado, né, pelo pastor Lipão junto com a Lari, né, com a sua esposa. Então, dessa forma que é o cuidado do nosso pastoral. Que massa, cara. E parar pra pensar que isso começou como um movimento ali despretensioso. Eu gosto muito ali quando há uma perseguição na igreja de Atos e eles querem prender os apóstolos, querem prender os discípulos e, se não me engano, Gamaliel, ele fala assim, cara, é assim, se esse movimento vem de homens, ele vai extinguir como muitos outros que foram extinguidos, né, ao longo do tempo. Agora, se esse movimento vem de Deus e a gente quer parar ele, a gente vai estar lutando contra Deus. E é nitidamente o que aconteceu com a Onda Dura, né, cara? Isso é incrível. Mesmo. Mas assim, uma coisa é a gente ver a obra feita, né? As coisas finalizadas, que é maravilhoso. E assim, ainda está em expansão, e está em crescimento e desenvolvimento. Mas o grande desafio, e é uma coisa que eu falo muito aqui no podcast, é a gente, de fato, executar uma visão. Porque você ter uma visão é algo lindo, é algo maravilhoso, só que executar essa visão, materializar ela, é o grande desafio. E aí é aí que eu quero entrar, meu querido. Você começou plantando uma igreja, isso em Paranaguá, Guaratuba. Conta pra gente como é que foi esse movimento, começar algo do zero ali também, né? No caso, multiplicar aquilo que estava acontecendo em Joinville, quais foram os principais desafios, até mesmo pra galera que tá aqui, talvez tenha algo que queima no coração dela pra algo semelhante. Conta pra gente a sua experiência, mano. Legal. E aproveitando até isso que você falou da visão, a gente entende muito que o que leva e conduz um povo para um caminho, para um lugar, é uma visão, né? Então, eu acho que para nós conduzirmos alguém, né, do lado A, né, para o lado B, precisa ter uma visão, precisa ter uma clareza do que eu quero fazer, do que eu quero viver, para que então essa pessoa possa caminhar e visualizar para onde você quer ir. E nós, como Onda Dura, sempre tivemos claro, né? A gente foi muito instruído, inspirado pelo Lipão sempre, né? Lembrando da nossa visão, qual era o nosso chamado no corpo de Cristo, né? Como igreja. Porque cada igreja tem a sua visão e nós entendemos que Deus confia a cada comunidade uma visão e isso precisa, então, ser muito claro, né? Então, a gente tentou, desde o início, sempre nesse processo, eu tentei, né? Deixar claro qual é a nossa visão, o que nós somos como igreja. Porque muitas pessoas têm experiências já religiosas de seus contextos que também são, né, cristãs, também fazem parte do evangelho, mas que não têm a nossa característica. Então, o desafio sempre foi eu colocar clareza nessa visão e o nosso chamado. E o nosso chamado sempre foi o quê? A nossa missão é ser igual a Jesus, né? E cumprir essa missão sempre foi por meio de um grupo pequeno, por meio do discipulado, por meio de uma cultura simples, transparente, por meio de viver uma fé autêntica. Então, a gente sempre buscava incutir dentro daquilo que a gente vivia a nossa cultura, porque a visão nada mais é do que a cultura, como nós vivemos, né? Então, o meu desafio era fazer com que as pessoas entendessem como nós somos e vivenciar essa prática, e isso leva tempo. Cultura você não constrói do dia pra noite, cara, né? Não é num workshop, não é num culto ali de cultura, Vision Day, né? Cara, agora tá todo mundo na visão. Realmente. Eu lembro até de um líder que começou a caminhar conosco lá atrás, e ele foi uma vez corrigir uma ovelha e ele corrigiu completamente diferente daquilo que nós somos. E ele também não fazia parte muito tempo da nossa denominação, da nossa igreja, e também ele já vinha de outro contexto. E no outro contexto, para ele fazia total sentido. E eu fui corrigir ele, né, no sentido, olha, não é a forma como nós agimos, não é dessa maneira que nós enxergamos, né, essa situação. A nossa cultura, a nossa forma de viver é assim. Daí eu ensinei ele, corrigi ele. E aí quando eu acabei, ele falou assim, pastor, eu queria aprender, o que eu preciso ler, o que eu preciso fazer para entender isso que vocês vivem. Eu falei, olha, não tem como. Não é uma leitura, né? Não é um estudo, mas é uma vivência, uma prática, né? Então a gente tem esses desafios que a gente tem que ir ensinando as pessoas, né? A entender porque elas não estão fazendo por maldade, por vezes, mas porque foram ensinadas, vivenciar essa cultura e agora precisam entender como é a nossa cultura. Então sempre tentando ensinar, e logo é interessante porque você vai vivendo isso, logo quem entra, ele já é conduzido por aquela cultura. Cara, a cultura sempre fala mais forte, né? Isso mesmo. E, cara, isso é legal você falar, porque cultura fala de cultivo, né? Aquilo que você faz todo dia. Uma coisa é a gente projetar algo e falar, cara, a gente quer viver isso aqui, mas se você
projeta algo no domingo e na segunda faz algo diferente, cara, essa visão ou essa cultura, na verdade, ela não é real. Né? Isso, e esse isso é o grande mesmo, desafio. isso mesmo. Plantar que plantar uma igreja está Isso. muito associado a isso, né? Com Não é certeza. chegar e começar a falar e tentar multiplicar a visão na fala, né? Mas é muito na sua experiência, no seu exemplo. Isso. E No conta dia a no dia. detalhe pra gente como é que foi a primeira plantação. Então, para nós foi um desafio, porque eu nunca tinha pregado. Caramba. Nunca tinha pregado, né? Então, a única coisa que eu fazia, eu liderava, né, grupos pequenos, tinha a percepção do chamado e liderava uma supervisão de grupos pequenos. Então, a minha palavra, minha ministração era sempre voltada para eles, né? Então, quando eu cheguei nesse processo de implantar a igreja, começa por meio de um grupo pequeno. A nossa igreja, ela tem esse caminho. É um grupo pequeno que vai sendo formado, gerado discípulos, e conforme ele vai crescendo, a gente entende, então, a necessidade de uma reunião de culto, né? A gente caminha muito dessa forma. Legal. Então, o desafio foi o quê? Começou o desafio de ter que ministrar e pregar. Então era algo que para mim eu não tinha pensado, né? Ó, vou pregar, né? E quando pensava até que não, para mim vai ser tranquilo, né? Vai ser de boa, já me comunico. E não foi assim, né? Não foi como eu imaginava, né? Foi um grande desafio porque eu tinha muita dificuldade, tinha muita crise de identidade ainda, né? Como que eu seria como pregador? Aí eu olhava o pastor Lipão pregando, chegava lá, né, para carregar também, compartilhar a mensagem, não tinha nada a ver, né? Eu falei, mas por que com ele funciona e comigo não? Então foi uma crise, né, tanto no ensino, né, para desenvolver, se era tudo novo, né? Uma crise também porque você estava em uma outra cidade, né? Então era uma outra cultura, havia um povo que não te conhecia, né? Que você precisava ganhar o coração, ganhar a amizade, né? Um povo que também não tinha a fé que você tinha, porque é um povo que olha para a realidade, olha, legal, vocês estão saindo mais com a gente, né? Como que isso vai acontecer? Então você também tem que, né, vencer, crescer nessa fé para gerar fé nos outros, né? E a gente entende que foi um processo, progressivo, né? Crescendo, desenvolvendo em vários aspectos. A gente diz que cada início de plantação ele foi se tornando uma escola para nós, né? Hoje a gente entende, né? 10 anos de pastoreio ainda me vejo aprendendo muita coisa para desenvolver, crescer, mas como foi importante esse início, né, de desenvolvimento lá atrás para poder hoje estar aqui, né? O desafio também de pessoas que o nosso público era um público muito doido, né? Muito doido mesmo. O pessoal era muito fora da casa, né? Não era um público comum, até porque a nossa proposta como igreja era uma proposta muito... Atrair essa galera que talvez já se sentia um pouco rejeitada pelo modelo tradicional, né? Então, tipo, cara, como eu vou numa igreja dessa maneira que eu sou, que eu me visto, sei lá. E eles olhavam para a estética e às vezes para aquilo que era exterior, eles assimilavam então lá eu posso viver o evangelho e também tocar minha vida curtindo, festando, porque eles viam a roupagem. E quando chegava lá não era isso, né? Porque a gente, não era porque a nossa estética mostrava uma coisa que havia esse valor. Então, desconstruir isso, né? De que, não é porque tem alargador, tem tatuagem que a gente... né, vive usando droga, ou a gente está entregue a uma festa, né, à imoralidade. Então, conseguir fazer eles entender isso, né? E também aquele público jovem que, tipo, a dificuldade com a autoridade, né? Tipo assim, cara, eles queriam viver uma liberdade, né? Tipo assim, não, vamos viver junto e conseguir entender que existe uma liderança estabelecida por Deus, que existe um caminho. Também foi um desafio que a gente teve no início, assim. Cara, porque do nada existe alguém que agora se coloca num lugar de falar, olha, irmão, queria te dar um conselho, queria te dar uma orientação. E o cara olhar e falar, pô, mas como assim? Né? A gente vem de um contexto onde as pessoas elas não querem dar acesso à vida delas. Por N situações, né? Tem até aquela famosa frase sobre casamento, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher, né? Não sei se é só em São Paulo que tem esse jargão, acho que não. Tem. Mas assim, cara, o ponto o grande problema muitas vezes de pessoas elas enfrentarem desafios muito grandes emocionalmente, etc, porque ninguém se envolve, ninguém ajuda, mas entra nesse ponto da pessoa querer se envolver, mas
principalmente da pessoa estar aberta Sim. e falar, cara, me ajuda, né? Sim, sim. Eu quero uma orientação, um conselho e até mesmo uma doutrina, né? Porque, cara, às vezes o conselho não vai servir, a dica não vai servir, a opinião não vai servir, mas a doutrina, cara, aí é algo irrefutável, Isso né? mesmo, isso. Mas maluco, e aí quanto tempo foi, assim, ali a plantação? Porque depois você foi pra outras cidades, né? Então a gente ficou acho que 2 anos em Guaratuba, se eu não me engano, 2 ou 3 anos. Então tudo era novo para nós, a gente estava iniciando uma implantação, né? Antigamente nós, como igreja, onde havia um grupo que desejava viver o evangelho, a gente mandava alguém, né? Com aquele desejo de vamos multiplicar, e nunca era um desejo de multiplicar a instituição, porque a gente nem pensava em CNPJ, instituição, igreja como filial, não tinha nada disso, né? O único desejo sempre foi, e sempre é, né? Multiplicar a família de Deus, levar o reino de Deus. Legal. Então a gente foi com essa intenção em Guaratuba, começamos o projeto ali, ficamos 2, 3 anos. De Guaratuba começou a vir um pessoal de Paranaguá, né, que foi também, eles vinham para Guaratuba, participavam dos cultos ali, só que por vezes começou a crescer mais em Paranaguá do que Guaratuba, que são cidades diferentes, propostas diferentes. Então a gente entendeu, nós vamos para Paranaguá, porque é mais fácil o pessoal de Guaratuba ir para lá do que Paranaguá vir para Guaratuba. Caramba. E assim foi, fomos para Paranaguá, também iniciamos lá, implantamos, e aí então em Paranaguá ficamos acho que 3 anos, e aí em 2021 ou 22, agora eu não me lembro a data, sou meio difícil assim para gravar a data, mas a gente veio então para Curitiba para assumir a igreja aqui, que o nosso pastor antigo, ele saiu da denominação, então nós viemos aqui para assumir a igreja há 4 anos e meio atrás, aí que a gente assumiu a igreja em Curitiba, né, no processo ali de revitalização, de continuar a igreja aqui em Curitiba. Então, cara, essa é a história nossa, né? E agora você tá num processo, não sei qual o tipo de envolvimento que você tá agora em Ponta Grossa, né? Plantando mais uma igreja em outra cidade. Isso e mesmo. Lá tem um grupo, como é que tá lá? Isso mesmo. Então nós temos um núcleo lá de discípulos, já pessoas que já são membros da nossa igreja, que já fazem parte, né, da história da Onda, que se mudaram para lá. Né? Então, nessa mudança, a gente desafiou eles e eles foram muito encorajados, né, por si mesmo, por começar um grupo pequeno, né, nessa cidade, entendendo, né, uma porta de Deus para a gente avançar com o reino de Deus lá. Então esse grupo pequeno começou, né, com uma liderança que veio de Joinville, né, um casal que estava em Joinville foi para lá. Logo esse grupo pequeno foi gerando discípulos, novas pessoas foram se achegando, alguns outros casais da nossa igreja também estavam indo para essa cidade, e aí, então a gente juntou força ali para dar então iniciativa a esse processo de implantação, né? Então essa semana agora eu estive, isso já faz mais de 1 ano, né? Essa semana agora que eu tive lá para trazer a nossa visão, o propósito, né? Começando primeiro com o propósito do reino e depois com o propósito da nossa igreja, né? Porque a gente está ali, né, pela uma obediência ao Senhor e trazendo então a visão da igreja. E ontem, então, até pela graça de Deus, compartilho com vocês, isso é uma alegria para nós, né? Batizamos 3 irmãos, né, massa, em Ponta Grossa. Que legal, pessoas que não conheciam o evangelho, não faziam parte, né, da vida do reino de Deus. E para nós é uma alegria, né? A gente entende que já valeu a pena estar lá, né? Total, já fizemos o que poderíamos fazer, né? Porque o nosso desejo por si só não é implantar uma instituição, um CNPJ, né? Mas é levar o reino de Deus, né? De alguma forma colaborar. Que um dia mudou a minha vida, que mudou a sua vida, poder agora mudar a vida de muitas outras pessoas, né? Isso é muito massa, porque, cara, eu vejo o crescimento de uma maneira muito orgânica, né? Tudo que tem saúde, naturalmente se desenvolve, naturalmente cresce. E perceber o crescimento de vocês, que tá tocando várias cidades, estados e até países, deixa muito claro que esse crescimento baseado na saúde, ele realmente acontece. E o que eu percebo é que ele tá totalmente ancorado em relacionamento, né, cara? Não existe uma outra estrutura que vai permitir um crescimento saudável no contexto igreja, senão o relacionamento, né? Não é a influência, não é o networking, não é nada a não ser o relacionamento, porque aí cria-se, então, uma estrutura sustentável, né, cara? Isso não mesmo. É baseada na influência, é baseada na relação, na amizade. Isso é muito legal. Isso mesmo. Isso é maravilhoso, porque a gente estava até estudando, a gente está estudando o livro de Atos, né? E tem um texto ali em Atos 14 que é maravilhoso, que diz que Paulo e Barnabé, quando eles estavam, né, fazendo a missão, indo para Derbe, né, eles chegam lá
E eles então pregam as boas novas, e o texto diz que muitos discípulos vieram a ser gerados, né? Eles fizeram muitos discípulos por meio da pregação do evangelho, né? E aí logo eles continuam indo com essa missão, voltam depois para encorajar esses discípulos, lembrando que eles de alguma forma iriam passar por tribulações, aflições, que era necessário para que o reino de Deus, né, para que eles entrassem no reino de Deus. Depois eles levantam presbíteros, né, e depois eles voltam para a igreja de Antioquia para falar o que aconteceu. E pegando esse contexto é muito legal, porque o meio pelo qual a gente entende que uma igreja nasce, ou discípulos são gerados, é por meio da pregação do evangelho. Não tem outro método, né? O método de Deus é a pregação do evangelho, né? As boas novas, né? Então, uma vez que nós anunciamos a boa nova, a gente gera um ambiente de fé para ter salvação. Então, não é uma visão institucional, mas é um método bíblico, né? Que é a pregação do evangelho. E é legal porque eles vieram a se tornar discípulos por meio da pregação do evangelho, né? Então, eles são batizados. É interessante que depois os Paulo e Barnabé voltam. Por quê? Porque eles estão voltando para discipular. Porque não adianta só eu pregar o evangelho e a pessoa entregar a vida para Jesus, começar a fé dela cristã, mas se ela não for acompanhada. Então a gente entende muito a importância de pregar o evangelho, esse é o início. Agora eu preciso do discipulado, que é o que? Ensinar, conduzir, né? Usando o método, né, de Jesus no capítulo 28, em Mateus 28. Né? Agora vão, ensinem a obedecer, né? Aquilo que eu lhes ordenei. Eles ensinam. Então, né, que é um discipulado, que é um acompanhar, e falam a realidade, ó, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão sofrer, vocês vão ter lutas, então não promete, né, um triunfalismo, né, vitorioso, mas uma realidade real de que a fé cristã, ela exige renúncia, sacrifício, sofrimentos, mas que, né, era normal, eles precisavam passar por isso, e não é tipo, pode ser que aconteça, não, vocês precisam. Então é relacional. E interessante que ele conclui o quê? Que agora eles levantam líderes. Por quê? Porque um povo, né, um rebanho precisa de pastor. Então eles levantam presbíteros, né? Uma liderança plural, não é um homem, né? Mas é uma liderança plural para cuidar daquele rebanho, né? Para apacentar, para dar direção, para conduzir. Paulo faz isso, e o que é interessante é que Paulo agora volta para Antioquia, porque ele pregou o evangelho, fez discípulos, volta, encoraja, estabelece liderança, volta para Antioquia para responder a eles, né, e compartilhar e prestar conta. Porque a gente entende que todo evangelista, todo missionário, todo discípulo, ele precisa ter uma casa. Precisa ter um lugar para voltar. Sim. Aonde tanto ele é encorajado, ele é amado, ele é cuidado, aonde ele é corrigido. Né? E ele também traz a carga da experiência que ele tem vivido, né? E edifica a família ali. Isso é muito mesmo. Massa, né? Porque daí Paulo e Barnabé chegam e falam, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. A gente foi pra lá, Deus, e é engraçado que ele diz que olha o que Deus fez através de nós, não o que nós fizemos. Isso, que massa. Né? Eles dão a glória para Deus, porque eles olham o que Deus fez através de nós naquelas cidades. Muitos vieram a crer, que quiseram colocar a gente num pedestal, ao ponto que Paulo, né, por fazer um milagre, o pessoal achava que ele era Zeus, né? Ele não, né? Se humilha, não tem a ver comigo, é com ele, a glória é dele, é Deus que está fazendo isso. Então é maravilhoso esse cenário orgânico, né? Que a igreja, ela nasce. Cara, que massa. E uma coisa que me vem à mente, assim, conversando com você, cara, é assim... Analisando um pouco o contexto de igrejas e de crescimento de igreja, etc. Uma coisa que eu percebo que é muito bonito ver na Onda Dura e ver tudo aquilo que você está me contando, é porque há uma clareza de entendimento de que Deus é aquele que é o dono da igreja, né? Ele é o Senhor da igreja. Porque no fim do dia, esse movimento de multiplicação da igreja, de implantação, né, de plantação de igreja ao redor do mundo todo, faz com que, de alguma maneira, perca-se o controle de uma liderança. Ainda que exista toda uma estrutura, né, de gestão, que é importante, que senão vira bagunça, cara, é natural se perder o controle. E existem muitos líderes, e aí até um ponto legal da gente falar aqui, que carregam uma visão incrível, que poderia não só tocar a sua região, mas poderia tocar toda uma nação, só que por medo, né, de derramar isso, de liberar... Perder o controle, cara,
essa visão ela fica estagnada, represada. E perceber que isso é um problema, porque não só isso não escorre para muitas outras pessoas, mas muitos que estão naquele contexto, daquela visão que poderiam ser multiplicadores, também não se desenvolvem. Isso mesmo. Né? Que ali tem um pastor, ali tem um evangelista. Cara, multiplica essa visão. E essa visão vai tocar muitas outras pessoas e não vai parar, né, cara? Isso é maravilhoso. É isso mesmo. Mas, cara, conta pra mim assim, ó. Teve muito desafio, cara? Teve um momento que você falou, meu Deus, cara, que eu pensei que fosse mais fácil. Como é que foi essa jornada? Sim, sim. Olha, poderia falar N's aqui, desafios, né? Acho que não tem como, né? A gente não perceber ou não viver o desafio dentro da igreja, né? Acho que um desafio foi muito também da própria maturidade minha, né? Maturidade como pessoa. Sim. Porque esse acho que é o primeiro desafio, você olhar para si e naquele entendimento ainda de que será que eu consigo, dou conta, ainda aprendendo a depender da graça, do favor de Deus. Acho que foi um desafio muito pessoal, porque quando a gente olha para nós e continua olhando dessa forma, a gente sabe que não tem o que fazer, né? Quando eu olho para mim mesmo, é impossível fazer aquilo que nós estamos fazendo. Agora, quando eu conto com a graça de Deus, isso já, por mim, já muda, né? Mas teve desafios com a própria questão financeira, porque é um desafio financeiro, né? A gente está ali dando de si, gastando de si, né? Muito do contrário do que as pessoas pensam, que a gente está, né, crescendo de forma financeira. Não, a gente está entregando, né? A gente morava em Joinville, a gente tinha uma estabilidade, a gente deixou, né, de alguma forma, aquilo que já estava sendo construído para voluntariamente, né? Todo o nosso processo inicial foi voluntário, não havia nenhuma remuneração com o desejo de implantar, então foi um desafio financeiro que a gente passou por N situações. A gente implantava a igreja, né, no domingo, né, a gente fazia esse encontro lá e a gente ia no sábado, a gente dormia no espaço, né, a gente tinha um espaço que deveria ter uns 10, né, nem 10, acho que um 8 por 10, 8 por 8, e era de porta de rolo, né? E eu lembro que a gente não tinha onde dormir, ninguém convidava a gente, ninguém conhecia. Então a gente dormia, minha esposa, nesse espaço com um colchão de ar. Até ontem eu estava compartilhando com uma ovelha que estava com a gente em Ponta Grossa. Nós, né, levávamos esse colchão de ar e uma vez, né, nós dormindo e aquela dor no corpo, acordei. Daqui a pouco eu olhei, aquele colchão de ar tinha esvaziado, né? Puxa, a gente tinha um chuveiro no banheiro que não tinha elétrica, né? Era só água gelada. Caramba, e era na praia, o pessoal passava de madrugada, batia naquelas portas de rolo, né? Porta principal. Então a gente teve muito, né, desafios, né, nesses aspectos, né, estruturais, né? Que também faz parte, né? A gente entende, né? Que isso faz parte da história. Desafios também emocionais, porque não havia uma maturidade das pessoas. A gente até entende, a gente não cobrava isso delas, né? Mas de olhar pra gente como seres humanos, né? Então era alguém como eu só ia ganhar, né? Retirar. Consumir, né? Consumir. Né? Então a gente acabava tendo essa dificuldade. A dificuldade também da família, porque em todo esse processo as crianças vieram. E a gente em nenhum momento deixou de servir a Deus, né? Entendendo, porque a nossa família está à disposição para isso, né? E aquilo, culto com a criança no colo, GP, eu dava GP com minha filha, né? No colo, né? Liderava, e processo de aprendizado, tudo como família. Então a gente teve filhos sempre distantes da nossa família, então a gente não tinha nenhuma referência, por exemplo, dentro da igreja de pais, porque não tinha. Nós éramos os primeiros, né? Caramba, pais. mano. Então a gente não tinha muito uma referência na igreja local. A gente tinha como onda dura global, como corpo de Cristo, né? O nosso pastor, sempre uma boa referência, né? Na questão da paternidade, assim por diante. Mas a vivência prática não tinha. Então esse era um desafio, né? Um desafio de formar liderança, né? Então a gente construir isso. Eu lembro que a gente saía cedo de Joinville para chegar em Guaratuba. Eu tinha discipulado marcado 8h30 da manhã, depois às 9h30, né? Fazia os discipulados. Chegava lá 8 horas, cadê o discípulo? Não vinha, né? Então, por quê? Porque virou a noite na balada, não acordou, caramba, né? mano. E a gente ficava lá aguardando isso, né? Então são desafios assim que a gente foi vivendo, né? E vive até hoje, né? Outros desafios, né? O desafio nunca para, né, mano? O gigante, ele sempre tá esperando a gente, ele sempre mais forte, porque se for na mesma estrutura do gigante que a gente venceu no passado, vai ser muito fácil, né? Então, e aí a gente para de crescer, né? Para de se desenvolver, então é sempre progressivo, tanto as conquistas
como os desafios. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, cara, porque muitas vezes até essa percepção do líder como super-herói, ela é criada na mente das pessoas porque líderes querem ser vistos como super-herói. Não só pastores, mas líderes em todas as áreas, eles não querem mostrar vulnerabilidade, humanidade. E aí, a pessoa que não entende esse contexto ainda, ela olha pro líder como esse super-herói. E aí é um problema, porque se ela cresce e se desenvolve nessa perspectiva, ela compra uma realidade mentirosa, que ela fala, cara, vou me tornar líder, vai ser só alegria, vai ser só as pessoas me servindo, e vai ser muito legal, só que, meu amigo, a realidade nua e crua é que, como diz o pregador Lu, é muita treta, né? Vai dar muita treta, meu irmão. Vai ser desafiador, a gente vai passar por N situações, você numerou aqui, cara. Estrutural, familiar, com pessoas. Pô, é muito desafio, cara. E se a gente não tem esse lugar de consolo, de descanso no Senhor, a gente pira, né, irmão? Essa que é a grande verdade. É insustentável, né? Eu acho que... E a gente vive um contexto muito fácil de idolatria, né? Então a gente olha a estética, a performance e idealiza uma perfeição no líder, naquele cantor, naquele pastor, mas idealiza de uma distância longe, né? Que aí você não tá perto da vida da pessoa, vendo a pessoa de fato, né? E é um grande perigo, né? Porque a gente não pode jamais ter esse lugar na vida de ninguém, né? É isso aí, cara. De ninguém, né? Até dentro de muitos casamentos é muito comum isso, né? O marido ou a mulher colocar sobre o marido a expectativa, a segurança de que ele vai ser o guardador da casa, de que, né, sem ele, né? Se eu não tivesse ele na minha vida seria... não sei o que seria da minha vida. Isso é perigoso. E quando a gente permite, como você falou, né? Isso que eu acho que é muito comum. A gente até pregou sobre isso, né? Essa semana retrasada, que foi quando Paulo fez o milagre. O povo olhou para aquilo, é Zeus entre nós. E Deus usa muitas pessoas. Cara, verdade. Deus usa. Deus usa homens e mulheres de forma poderosa. Agora, a gente precisa entender que essa pessoa que está sendo usada, por vezes ela não está estipulando um ambiente de idolatria a ela, né? O povo que está colocando isso, mas ela também tem uma responsabilidade de anunciar, de falar, de lembrar o povo quem ela é. O que Paulo faz? Paulo se humilha, ele rasga a sua camisa, ele se humilha e fala, gente, eu sou gente como vocês. Então, com essa ânsia de querer suprir a necessidade, a gente gera um ambiente, principalmente dentro da igreja, né? Onde o pastor, ele é um semideus, né? E aí, quando erra, é aquela bomba, né? Mas por que é uma bomba quando ele errou? Por que dá uma decepção, uma frustração tão grande? Porque criou-se uma cultura, né, divinizada, onde ele, né, é uma pessoa intocável, onde que em todo momento ele age da forma certa, e ele mesmo construiu isso, né? Então é um perigo, né? Cara, tem um pastor amigo meu que inclusive vai vir aqui, que ele é de longe, ele é de Indaiatuba, chama Juan, é do Hangar 7. E ele conta uma história que uma vez ele tava tirando férias com a família e tal, e aí uma irmã que conhecia ele de outra igreja chega assim e fala, nossa, pastor, você tá tirando férias? Como se fosse, assim, um crime, né? Ele, irmã, tô tirando férias com a minha família. Ela falou, mas saiba que o diabo não tira férias. Meu Deus. Aí ele falou, é por isso que ele é estressado. Muito bom, muito bom. Então, assim, mesmo, cara, esse ponto da humanidade é muito importante. A gente trazer a realidade, né? Porque senão as pessoas, elas realmente compram uma realidade e, infelizmente, a gente vê uma geração de pessoas que não sabem lidar com desafios, com problemas, realmente com resistências. E aí a gente acaba perdendo potência, perdendo força. Mas por quê? Muitas vezes o líder, ele gosta desse lugar do que aconteceu ali com Paulo. Pô, olha, a galera começou a me amar aqui, velho. E ele até dá a glória. Não, gente, isso aqui é Deus, mas vou ficar com um pouquinho disso aqui pra mim também. Que era o caso... acho que dos filhos de Eli, né? Os filhos de Eli, parte ali, eles ficavam com alguma coisa também. Claro que tinha um monte de outras tretas ali deles. Isso mesmo. Mas parte da glória ele queria pra ele, né? E é uma tentação, né? Cara. Porque a nossa tentação é querer a glória, né? É querer receber de alguma forma. Essa é a luta nossa contra o pecado. E a gente tem que estar o tempo todo se humilhando, né? E lembrando que não é
sobre nós a história, né? Tipo assim, Deus pode te usar, Deus vai fazer muita coisa, mas não é sobre você, né? É isso sobre mesmo. ele. Um detalhe que eu lembrei quando você falou, que é simples também nesse aspecto, é o quê? Por exemplo, a pessoa manda uma mensagem: pastor, tô com um problema no meu casamento, preciso de você, se você não fizer alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer. Cara, isso é extremamente perigoso. Porque ela já tá colocando sobre você a resolução do casamento dela. E se você falar, não, conta comigo, vamos tomar um café, meu irmão, você deu verdade, tudo cara. que ela quer. Puxa, então você fala, olha, irmã, que interessante, né? Ô, irmã, Que droga. legal. Eu entendi a tua necessidade, mas primeiro, vamos lembrar, eu não sou Deus, né? Eu não tenho a solução do teu casamento, né? Ou muitas pessoas falam, pastor, eu preciso falar contigo, tem uma necessidade urgente. Primeira coisa que eu falo, olha, você já orou? Você já buscou a Deus? Já conversou com Ele? Porque Ele que conhece você profundamente. Ele que sabe o que você precisa, muito mais que eu. Então, a gente tem que cuidar com isso. Ou até hoje, por exemplo, muitos psicólogos têm tomado esse lugar de Deus na vida das pessoas. Por quê? Tô com um problema. Eu vou falar com a minha psicóloga. Vou mandar mensagem para ela. Então, o psicólogo se torna essa pessoa, né, que deveria ser Deus, né? E a pessoa não percebe que ela tá colocando ou canalizando a esperança dela, não, porque eu fui pra minha terapia, ou amanhã tenho terapia, graças a Deus eu vou colocar tudo lá e ela vai me ajudar. Isso é um perigo. Não sou contra a terapia, né? Deus me livre, a gente entende que é uma ferramenta de Deus, mas tem que ter cuidado. Eu já conversei com alguns membros, olha, cuide porque, primeira coisa, eu perguntar, o que você faz quando tem crise? Eu ligo pra minha psicóloga. Puxa vida. Então, isso é um perigo, né? Cara, é verdade. Guardar o coração acima de todas as coisas, né? E guardar no Senhor. Porque, como você falou, cara, até mesmo o nosso cônjuge hoje, que a gente tem uma aliança, assim, que só a morte pode quebrar, ou a quebra da aliança, de fato. Mas, assim, cara, a gente não pode entregar a nossa vida completamente, porque senão você pode... Pô, você entregou sua vida de maneira absurda e nesse contexto... Se essa pessoa não estiver aqui, eu morro. Aí essa pessoa vai lá e pisa na bola com você. E aí, acabou sua vida, brother? Então, assim, você colocou essa pessoa num lugar que era o lugar de Deus, né? Mesmo. E, cara, vamos falar sobre uma coisa aqui que me chama muita atenção. A Onda Dura é uma igreja missional. E esse termo, né, missional, missionário, é até um termo que muita gente nem sabe o que é, e até mesmo no contexto de igreja. Mas isso é uma das coisas que mais me provocam ali em acompanhar a Onda Dura e tal. E é uma igreja que ela não se fecha na bolha dela, né? Do tipo, a bolha evangélica, a bolha religiosa, mas ela toca a cidade. E eu já vi inúmeras iniciativas da Onda, né, servir a cidade. Como é que vocês veem isso, cara? E até... Legal você falar do colégio, né? Que tá sendo implantado agora e tal. Mas eu vi iniciativas do tipo, isso há anos atrás, de revitalizar uma praça pública. Eu falei, cara, isso aqui é a igreja, cara. Como é que vocês veem essa perspectiva da igreja? Isso. Cara, uma coisa legal, uma frase legal que eu gosto de usar muito é que o quê? A igreja, ela só é igreja quando ela é pra fora, né? A gente tem uma mentalidade muito, acho que equivocada, errada de igreja, né? A gente sempre pensa em igreja... um prédio, um lugar onde as pessoas vão estar reunidas, vivendo comunhão, relacionamento, edificação, que é tudo maravilhoso, né? Mas a igreja, ela não é o reino de Deus. Ela é um agente do reino de Deus. Ela faz parte do reino de Deus na nossa perspectiva. Então, ela precisa ser uma ferramenta, um instrumento, um corpo vivo, orgânico, que toca, né, o mundo lá fora. Então a gente percebe que o quê? Essa mentalidade que por vezes tem de igreja para dentro começa sendo esse grande problema. Então a gente sempre tenta levar a igreja como esse ato para fora, né? A eclésia, né? A reunião de dentro para fora, né? Com o objetivo o quê? De ser efetivo lá fora. Então como igreja a gente percebe que o quê? Nós não temos um chamado para construir prédios ou multiplicar instituições, mas de fato estar envolvido na sociedade de forma plena, né? Então a gente tenta ensinar e conduzir, por exemplo, como igreja, que todo membro ele é um missionário, né? Não é aquela coisa, a gente tem um grupo de missionário que vai ser investido, que vai ser enviado, que também é um missionário, também faz parte. A gente também sonha, por exemplo, no futuro, enviar missionários para regiões, lugares aonde, né, talvez a gente não consiga chegar de outra forma, mas a maior efetividade que a gente cria é quando o cristão
convertido, ele entende que ele tem uma missão, né? Que ele é um embaixador. Então, aonde ele está, ele tem que fazer a diferença. Então, por exemplo, se nós estamos, por exemplo, você no ramo de empreendedorismo, você tem agido e levado o reino de Deus para esse lugar. Você não precisa estabelecer uma igreja nesse lugar, né? A igreja, ela precisa ser aquele lugar onde a gente é capacitado, encorajado, alimentado, fortalecido para então, na segunda-feira, começar a prática de fato daquilo que nós somos. Então a gente tenta fazer isso em várias esferas, né? Então, chamando, por exemplo, desde a igreja como instituição ao membro comum da igreja. Então, por exemplo, a gente entende que como igreja o nosso impacto não pode ser limitado à fé. Por exemplo, a gente está começando, né? É a primeira nossa escola implantada em Joinville, né? Mas é a primeira. Nós queremos que em cada regional, em cada implantação das nossas igrejas, também esteja paralelamente uma escola, porque a gente entende que a educação ela também é um meio pelo qual a fé tem que tocar, né? A gente começar desde o início já esse movimento de forjar, formar discípulos, que é o nosso propósito, né? Nós como igreja temos isso muito claro. Nós somos chamados para fazer discípulos, né? E discípulos você não faz dentro da igreja, né? Você faz lá fora. Né? A gente às vezes pensa que não, eu vou fazer discípulo quando a minha liderança me delegar alguém para eu começar a ensinar. Não, né? Discípulo você faz lá fora. No teu trabalho, cara. Olha o campo missionário que tem aí no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Isso mesmo. No seu prédio. Isso. Cara, em todos os ambientes, isso. Né? E todas essas igrejas, a maioria nasceu desse contexto, por exemplo, de discípulos, pessoas comum, membro comum, não era pastor, não era apóstolo, não era profeta, não tinha uma palavra de Deus, e não que isso também não tenha a sua validade, tem o seu lugar, mas muitos nasceram no sentido do quê? Se mudaram para suas cidades, se mudaram por causa de um emprego, por causa de uma oportunidade, por causa de um direcionamento, e lá começaram a gerar então esse grupo pequeno, a impactar no seu trabalho, a falar de Jesus, e logo esse movimento começou a nascer impactando então essas cidades, né? A gente entende, por exemplo, né? Por exemplo, você falou até de praças, de eventos que tocam, né, a cidade. É porque a igreja, né, ela precisa entender que ela que abençoa, né, a cidade, né? Às vezes as pessoas pensam, não, que a prefeitura vem, não, o que nós podemos te ajudar? Nossa, muito bom isso, isso é muito comum, né? Os prefeitos, nossa, o que a gente pode te ajudar isso aí. Como, né? Não, é o contrário. É o que nós podemos ajudar vocês, né? Como nós podemos tocar, e a gente entende que a igreja ela precisa preencher seus lugares, né? Ser uma igreja para fora, né? E não para dentro. Sim, né? Porque senão se cria uma igreja totalmente desassociada do que o mundo tá falando, cara, do que o mundo tá vivendo. E aí você vai ver, por exemplo, até na pregação do evangelho, você vê Paulo falando lá pra Grécia. Cara, ele usa os exemplos deles, né? Ele começa a analisar os deuses ali, ele fala, cara, tem ali um deus que é o desconhecido, e ele falou aí, eu vou falar dele pra vocês. Então o ponto é, cara, a gente não tá entendendo o que tá rolando no mundo. Brother, a nossa pregação ela não vai ter atualidade. Isso mesmo. Ah, mas o evangelho é algo de 2.000 anos atrás. Cara, mas ele é vivo. Ele não para, ele é o maná de cada dia. Por quê? Mesmo. Porque, cara, o maná de ontem serviu pra ontem. Isso mesmo. E o de hoje? Então, esse ponto é importante. E eu creio que, cara, esse é um dos grandes diferenciais, assim, da Onda, na minha leitura, além de vários outros, mas é de olhar pra fora e ser uma igreja que está entendendo a missão de Deus para esse tempo. Né? Que ela não é uma missão... Ela se desdobra de várias maneiras, mas ela não acaba na igreja. Né? Ela acaba na vida de pessoas sendo transformadas. Isso é muito legal, cara. E até tem um fenômeno, né, que a gente percebe acontecendo, que é comum também, que é uma reevangelização, né? Então, verdade, cara. Hoje... Muitas pessoas estão sendo reevangelizadas, porque não foram ensinados a partir do evangelho, mas a partir de uma cultura religiosa. Então, muita gente que chega na igreja hoje, em várias outras igrejas, são pessoas que já foram de igreja. Então, isso tem o seu lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é perigoso, né? Ou muitos estão trocando de igreja. E a gente pensa que está sendo efetivo na missão. Ah, porque, olha, a nossa igreja está crescendo, mas crescendo do quê? De crente? Que veio de outra igreja, então o reino de Deus não está crescendo. Eu gosto do Elias Dantas fala sobre isso, né? Isso é verdade, então cara. não é o reino de Deus que está crescendo,
é a tua denominação. Então a gente tem conversado como liderança pastoral, né? A gente tem falado o quanto a gente precisa cuidar e focar em, por exemplo, nos pessoas que não fazem parte, pessoas que são budistas, pessoas que são, né, de outras fés e do Islã, pessoas que estão nesse contexto, porque é esse público que a gente tem que alcançar. É esse público que a gente tem que tocar, né? Porque o fato de que as pessoas estão chegando na igreja e a igreja está crescendo, isso é maravilhoso, mas do quê? Né? Até, por exemplo, eu fiquei muito feliz compartilhando com a nossa liderança que o público que nós alcançamos ali em Ponta Grossa, que está sendo alcançado, é um público que não conhece igreja. Né? Isso é maravilhoso, porque nós poderíamos, por exemplo, pela a influência, o impacto, o conhecimento e aquilo que nós construímos, chegar num lugar, trazer uma pessoa de fora. Faz um evento e tal, conferência vai dura, vir, né? muita gente. É verdade. Mas é esse público que a gente quer? A gente poderia fazer isso como igreja, implantando. Vamos alugar um espaço, vamos trazer um cantor, vamos trazer, né? E respeito quem faz isso, né? Mas em alguns pontos discordo, né? Se é num processo de implantação, porque você está atraindo pessoas que já são crentes, às vezes de outra igreja. Sim. E que, no fim, você só tá... E ela não tá buscando um relacionamento, Isso né, cara? mesmo, Ela tá isso buscando essa vida de igreja baseada em evento, em até ativismo, esse hype, né? Que tá, né? Tipo, poxa, a igreja que tem isso, é uma igreja que... Então, como é perigoso isso? Então, a gente procura crescer de forma orgânica, né? De forma... comum, né? Com meio da pregação do evangelho, pessoas sendo convertidas, pessoas, né, conhecendo. Porque é isso que a gente vê na Bíblia, né? É isso mesmo, mano. E nada contra a gente poder usar também da influência que tem para manifestar, mas sempre com esse entendimento muito claro, né? Que o nosso alvo é alcançar o perdido, né? Eu gosto de um exemplo que quando Jesus ele vai falar em Mateus 9,36, né? Ele olha para a multidão, ele sente compaixão, né? E Jesus ele vem, né, como um representante, um embaixador, ele não chega, vai para o templo e fala, ó, cheguei, tô na casa do meu pai, que era a casa do pai dele, agora vão por aí e trazem as pessoas para cá. Chamam elas para vir no templo, para começar a fazer sacrifício, para falar que eu tô aqui agora. Não, ele sai, ele vai por todas as regiões, nas sinagogas também, né, em reuniões de igreja, vamos assim dizer, mas ele vai por todo o povoado anunciando, curando, né, os enfermos e pregando o evangelho. Então é interessante que o quê? Ele não traz as pessoas para o templo para elas ouvirem o evangelho. Ele vai até as pessoas e lá ele manifesta o reino, ele cura, ele prega o evangelho. E é essa mentalidade que nós vamos ter como igreja. Vamos lá para fora e hoje os membros convidam as pessoas para vir na igreja para ouvir o evangelho. Para vir na igreja para se orar, para alguém orar. Não, vai lá fora. Né? E talvez essa pessoa não vá para a tua igreja. Ah, mas essa pessoa eu tenho que trazer ela para a minha igreja. Você não tem que trazer ela para a tua igreja. Você tem que anunciar o evangelho. Agora, após ela ouvir o evangelho, você fala, você precisa de um lugar para ser ensinado, para ser conduzido. Pode ser, ó, eu tenho uma igreja, mas se você quiser, procure um outro lugar, porque não é sobre a minha igreja, né? É sobre o reino de Deus. Então, essa mentalidade missional, né? Cara, de conduzir as pessoas, né? Animal demais. Que bom, hein, mano? Glória a Deus. Que bom que você tá aqui, velho. Gente, a gente tá chegando no fim aqui do nosso podcast. Daria pra gente falar, acho que umas 3 horas, né, mano? Em breve a gente vai fazer aqueles podcasts igual o Flow, Podpah, né? Que demora 5 horas. O Hub também, Meu que demora... Deus. 2 horas e pouco, 3 horas. 3 horas. Vamos chegar lá. Vamos. Mas, cara, muito bom, mano. Se você pudesse amarrar tudo que a gente conversou aqui pra um conselho, tanto pra pessoa que ela tá num contexto que ela sente que tem um chamado pra multiplicar a igreja, né? De ser um cara que vai plantar a igreja, mas talvez está num contexto que não existe essa realidade. Como que essa pessoa pode lidar com isso? Ou ela tá num contexto que tem essa realidade, mas ela ainda tem medo. Se você pudesse dar esse conselho baseado, né, na sua vivência, como se fosse você há 10 anos atrás, assim, cara, o que você poderia dizer para essa pessoa que tá nos assistindo e também para aquela que tá ouvindo e falando, nossa, mano, primeira vez que eu ouço esse negócio de evangelho, de igreja, né, teve talvez uma experiência muito diferente, né, sobre a palavra. Olha aqui pra essa câmera aqui, ó. Dá uma olhadinha pra nossa audiência aí e deixa um recado, por favor, mano. Olha, o primeiro conselho que eu daria, né, e penso que ele começa a partir desse conselho,
quando você tem uma experiência com Deus, de fato, você é tomado por uma visão. Eu acho que não tem como eu ser movido a fazer algo se eu não partir desse lugar, dessa experiência que eu tenho, que eu tive com Deus, né? O que me marcou e o que me fez abandonar tudo para viver não somente o chamado pastoral, mas o propósito de Deus é dessa experiência com Ele. Essa revelação de quem Ele é e do propósito da minha existência e da nossa existência. Então, acho que o primeiro ponto que você precisa ter uma experiência com Deus real, né, que vai levar você a mudar a tua forma de visualizar a vida. Eu acho que quando eu tenho uma visão e entendo essa realidade que eu experimentei no Senhor, a minha vida ela começa a ser movida por isso. A minha experiência foi esse entendimento de que havia um Deus que havia me criado para viver para a glória dele, que tinha um propósito para mim, para que eu fosse um discípulo dele e multiplicasse discípulos, né? Então, isso que me conduziu, isso que me viveu. Então, a visão, ela parte dessa experiência. Então, se você quer mover-se para fazer algo, você precisa ter uma visão. Né? E eu acho que essa visão não pode ser tua, ela precisa ser uma visão divina, uma visão que Deus dá. E Deus é uma visão para todos nós. E essa visão é vão e façam discípulos, né? De todas as nações. Então, a partir disso, acho que eu daria esse primeiro conselho, né? Ter uma visão de Deus, né? Porque a minha visão não vai me sustentar, ela não vai me dar ânimo. Né? Mas a visão de Deus, ela me sustenta, porque eu não estou firmado naquilo que eu idealizei, mas naquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos, né? Cara, animal. E querendo ou não, no fim do dia, o que vai te sustentar no dia mal é o que você viveu com Deus, né? Do tipo, como disse aquele cara que nasceu cego. Cara, eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que alguma coisa aconteceu comigo que eu não sei explicar. É isso mesmo. Né? Não é uma fé baseada na experiência do outro, né? Ah, porque o meu pastor... Né? Até, por exemplo, a gente esteve agora em Ponta Grossa, né? E eu faço isso há muitos anos, né? Implantando e vivendo agora. Eu não estava mais à frente de nenhuma implantação, iniciando, mas essa eu estou iniciando, mas não é eu que fico, né? Só estou iniciando. Tá no suporte ali. Dando suporte. Mas foi muito legal porque o mesmo texto que eu vivi e me levou a viver lá atrás em Guaratuba é o mesmo texto que eu uso até hoje. Não mudou. Porque a visão não mudou. O propósito não mudou. Entende? Eu posso... E foi legal porque eu trouxe a memória e falei, cara, é o mesmo texto que me conduz. Que é massa, o mesmo mano. texto que me leva. E eu quero que daqui 30 anos eu esteja... Né, Deus dando essa graça de poder fazer parte disso, eu quero continuar com o mesmo texto. Mano. E é Ele que me sustentou e é Ele que vai sustentar. É isso, né, cara? É o que, o porquê e o como. O porquê quase, assim, dificilmente muda, né, cara? É, isso mesmo. Mas o como às vezes vai mudar, né? Isso, o como eu tô fazendo e tal. Cara, sensacional. Gente, sigam Pastor Jaco no Instagram. Tá Pastor Jaco mesmo, isso, né? Pastor.jaco. Pastor.jaco. A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo as redes sociais, Onda Dura Curitiba, Onda Dura Brasil, Global, Estados Unidos. Cara, é um monte de Instagram, né, mano? Sim, cada igreja tem o seu Instagram. É isso aí. Isso mesmo. Obrigado, mano, por estar aqui junto com a gente. Você quer conhecer Onda Dura, galera? Fala dos cultos aí. Que dia que é? Nós temos culto aqui em Curitiba no domingo, que é o culto da família, às 10 horas da manhã e às 19 horas da noite no domingo. Fica na rua Anne Frank, né, 1134, ali no Hour. E nós também temos o culto de jovens no sábado às 19h30, que é o Soma UniVT. Então você é nosso convidado a nos conhecer, a fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa história. É isso aí, não só em Curitiba, né, mano? Mas às vezes tá em São Paulo. Cara, pesquisa, provavelmente vai ter uma perto de você, né? Se você tá numa cidade, coloca lá no Instagram Onda Dura São Paulo, Onda Dura Ponta Grossa, Onda Dura. Se aparecer ali é porque de alguma forma tem a nossa igreja lá, ou no nosso próprio site, né? Você pode entrar no site, ali tem toda onde tá as nossas reuniões, igrejas, horários, tem o nosso aplicativo também, nós temos um app, né, da Onda Dura. Se você baixar, ali você vai ter o contato até das lideranças, né, em cada cidade e também de grupos pequenos. Caso você queira conhecer um grupo pequeno, no nosso app você escolhe a cidade, ali tem todo o grupo pequeno em cada cidade, horário, né? Que da hora. Você possa visitar a gente aí. Vai lá, gente. Bom demais. Mano, obrigado por estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Valeu. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Não vai embora sem se inscrever no nosso canal, sem acompanhar aqui todos os outros conteúdos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos junto, vamos pra cima, que você possa ter sido inspirado e provocado. Deus abençoe. Amém. Vamos pra cima. Valeu, Deus mano. abençoe. Tamo junto.